Olá, bom dia! Eu me chamo a missionária Tâmara Badaró e eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida através do Correio do Céu com Saradas para Curar. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 7, Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Como está a sua fé hoje? Você está com a bateria 100% ou você está precisando ser carregada? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Jesus ele se admirou com a fé deste homem. Ele era um oficial romano e soube que Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum. Então ele foi até Jesus implorando que ele fosse curar o seu servo, que estava acamado e muito doente. E Jesus respondeu: Eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Mas aquele homem se achou indigno de Jesus entrar na casa dele. E ele apenas disse assim para Jesus: basta uma palavra e eu creio que ele será curado. Jesus ficou admirado com aquele homem ao ponto de dizer: não vi em Israel fé como esta. E a palavra do Senhor diz que aquele homem foi curado na hora que Jesus liberou esta palavra. Tem dias que a gente está com uma fé gigante lá em cima. Tem dias que até duvidamos das promessas de Deus para as nossas vidas. Pela fé, Abraão recebeu uma ordem de Deus: saia da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o nosso pai Abraão foi chamado pai da fé. Ele ouviu a voz de Deus, mesmo em meio a tantas circunstâncias adversas. Ele foi. E várias vezes na Bíblia Sagrada se fala de Abraão. Pela fé também, Abraão entregou o seu filho Isaque e não sabia o que ia acontecer. Mas Deus provou Abraão, porque Deus ele não ia matar Isaque, porque Isaque era o filho da promessa, mas ele queria provar se realmente Abraão o amava. No decorrer das nossas vidas, Deus ele vai testar a nossa fé em todo o tempo, em todo o tempo. Quando decidimos ser fiéis a Deus, Ele sempre vai estar nos observando e sempre vai estar tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Foi assim com os grandes homens de fé, não só da Bíblia, mas todos aqueles homens que tiveram uma intimidade profunda com Deus. John Wesley foi um pregador muito famoso e ele era um homem de fé. Ele era um homem que amava a Deus de todo o seu coração. O que ele mais queria era que Deus manifestasse um grande avivamento através da vida dele. E tem acontecido. As pregações de John Wesley, Charles Spurgeon e tantos outros têm edificado muitas vidas, porque foram homens que quiseram que o nome de Jesus fosse glorificado. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Você também pode escrever a tua história, aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Por que não falar também de Billy Graham, um grande homem de Deus, que também fez história e ainda continua fazendo mesmo depois de morto? Tudo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus ele chama homens simples para fazer coisas grandes. Quando nasceu esse projeto Saradas para Curar,
Eu falei para Deus, Deus, eu não tenho condição, Senhor, mas eu vou. Tenho passado por muitas lutas, tenho passado por muitas retaliações, mas tudo para o nome do Senhor ser glorificado, para ajudar pessoas. Foi isso que admirou Jesus na fé desse centurião. Lembra também daqueles 4 amigos que pegaram aquele homem paralítico e levaram até Jesus? Eles se compadeceram daquele rapaz e Jesus curou ele. Esse centurião, ele fez a mesma coisa, ele teve compaixão, porque a palavra do Senhor diz que aquele servo era um homem bom e ele se compadeceu dele. Então, neste dia de hoje, Deus está falando para mim e para você: tenha fé, não só para você, mas para as pessoas também que estão ao teu redor. Às vezes tem um amigo, alguém da sua família que precisa de uma palavra de motivação. Eu, como faço evangelismo nos hospitais, eu vejo a necessidade das pessoas, da gente levar a fé, porque eu já fiz algumas orações de pessoas que estavam desenganadas. Certa vez eu fui até um hospital aqui na minha cidade e eu nunca tinha ido até a UTI. E naquele dia eu já estava na porta ali do hospital, já indo embora, e uma voz me falou: volte e vá na UTI. E eu ouvi a voz de Deus e voltei. E aí eu subi, tinha algumas pessoas assim na porta da UTI, né? Porque não pode entrar, só parente ou amigos, pessoas autorizadas. E eu fiquei ali e perguntei àquelas pessoas se elas queriam ouvir uma palavra. Eu nunca me esqueço da palavra. A palavra era: Jesus chorou quando Lázaro morreu. E naquele momento Deus falou: faça uma oração com eles. E eu fiz aquele círculo, nós começamos a orar. Foi muito lindo, até os médicos saíram, as enfermeiras, para ouvir o que estava acontecendo ali naquela porta da UTI. E de repente, quando eu terminei a oração, veio um homem desesperado e falou: moça, ora pela minha esposa, porque ela só tem alguns dias de vida. E naquele momento eu olhei para aquele homem e disse assim: eu não posso, mas Jesus pode. Alamassuri canta lamachou. Eu não posso, mas Jesus pode. E eu fico emocionada quando eu lembro dessa história, porque eu entrei naquela UTI com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo me olhando, e eu fui até o quarto da moça, que eu nunca esqueço o nome dela é Gilmara. E quando eu olhei, ela estava toda entubada. E eu fechei os olhos e Deus falou assim: fale com ela. Fale com ela. E eu comecei a conversar com ela, dizendo: Gilmar, eu me chamo Tâmara, sou serva do Senhor, eu vim aqui por uma ordem de Deus. E quando eu fechei os meus olhos, irmãos e irmãs, eu comecei a ver como se fosse uma luz tão forte dentro do quarto. Foi muito lindo aquele dia, eu senti a presença de Deus naquele quarto. E eu saí dali regozijada. É interessante que quando eu saí, várias pessoas me chamaram para orar por outras pessoas. Passou alguns meses, eu estava ali no hospital novamente, quando eu vejo um homem falando comigo: você lembra de mim? Eu falei, fiquei assim, né? Eu não lembrava por evangelizar muitas pessoas. Eu falei, não, ele vem a ver. E quando eu olhei, olha a Gilmar ali, viva, fazendo a fisioterapia, eu fiquei muito feliz. Então, assim, Jesus, ele opera milagres. Não perca a tua fé, mesmo que tudo esteja desfavorável, não perca a tua fé. Profetize dentro da tua casa, profetize na vida de alguém que está precisando. A fé, ela não é só para cura. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção de que coisas não se veem, mas vai acontecer. Pela fé, estamos salvos como Noé. Pela fé, somos justificados diante de Deus. Nós vivemos pela fé, nós andamos pela fé. Pela fé, chegamos até a Deus. Pela fé, nós vencemos. Aleluia! E como eu disse, sem fé, ninguém
pode agradar a Deus. Então, a partir de hoje, renove a sua fé. Coloque o seu carregador na tomada do céu. Oh, glória! Coisa linda! Através da oração, nós abastecemos a nossa fé, através da obediência, através da renúncia. Então, eu não sei como estava a sua fé, mas eu creio que a partir de hoje, sua fé vai ser diferente. Como eu disse, mesmo que tudo esteja desfavorável, vai acontecer. Olha, 3 dias eu gravando esse devocional, o céu estava nublado e eu gosto de gravar esse devocional olhando por uma janela que eu tenho aqui do meu cantinho de oração. Inclusive, eu estou olhando agora para o céu, 3 dias nublado, e quando eu acordei hoje, está aqui um sol maravilhoso. Aí Deus falou para mim: filha, assim são os problemas. Eles passam, são como dias nublados, porque o sol ele sempre brilha. Mesmo que os dias estejam nublados, o sol sempre está lá, forte, poderoso. Assim é o nosso Deus, Ele é o nosso sol que ilumina todas as coisas. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor. Na Tua palavra diz que um pai desesperado estava sem fé e ele pediu ao Senhor que ajudasse ele na incredulidade. O Senhor ajudou. Ajuda meu irmão e minha irmã a cada dia a não perder a fé, a crer, a acreditar, Pai. Porque com a fé nós vamos ver o Senhor, meu Pai. Nesse mundo que nós estamos vivendo, eu sei que está difícil, muitas lutas, mas nós vamos vencer através da nossa fé em Ti, Pai. Jesus, se tiver alguém enfermo, se tiver alguém precisando de ajuda, se tiver alguém desenganado, se tiver alguém, Pai, neste momento, precisando de um socorro urgente, que seja curado e que seja curada, Pai. O Senhor liberou uma palavra sobre aquele homem: eu irei curá-lo. E exatamente naquela hora ele foi curado. E eu creio, exatamente agora, nesse momento, tem pessoas sendo curadas através desse devocional, porque o Senhor é poderoso, é o Senhor quem faz todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não esqueça de compartilhar esse devocional que tem edificado tantas pessoas. Eu só tenho que agradecer a Deus. O meu desejo é que você seja abençoado e abençoado onde você pisar a planta dos seus pés. Siga-nos nas redes sociais e não esqueça de curtir o nosso canal lá no YouTube. Se inscreva, compartilha com alguém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, poderosamente, em nome de Jesus.